Vamos para a nossa aula 2, ainda sobre anúncio publicitário. Vamos analisar mais 2 anúncios e já vem a proposta de produção, a primeira proposta de produção de texto do segundo bimestre. Essa proposta, na verdade, é uma proposta que foi feita pelo vestibular da Federal há alguns anos, ok? Então, procurem fazer com bastante atenção, bastante cuidado, seguindo bem as orientações. Vamos começar falando de denotação e conotação. O anúncio publicitário, já que usa muita criatividade, ele vai trabalhar também com a conotação. Então vamos ver o que é, né? Qual a diferença entre uma e outra. Vocês já viram, certo? Mas é sempre bom lembrar. Então, o que seria denotação? Palavra que é usada no sentido denotativo é quando ela é empregada no sentido literal, que é o mais frequente, a gente usa, né? Ele é um objetivo e não o sentido dela, né? É objetivo e não permite outras interpretações. Então, quando você fala gato, se eu pegar a palavra gato, por exemplo, o que seria o sentido conotativo de gato? Animal que pertence ao grupo dos felídeos, ou sei lá qual que é o grupo, né? De 4 patas, com pelos, etc. Quando eu falo, quando eu vou me referir ao sentido conotativo, é aquele sentido figurado da palavra. Não é usado no sentido literal. Então, se eu digo, né, que um rapaz lá é um gato, não significa que ele tem 4 patas, que ele pertence, né, à classe lá dos felinos, etc. Não, é sinal de que ele é bonito. Basicamente isso. Então, o sentido conotativo é aquele sentido diferente do sentido real primeiro, tá? E o discurso publicitário usa muita linguagem conotativa. Por quê? Para chamar, claro, a atenção do leitor, tá? Continuando a análise dos anúncios publicitários, vocês têm ali na página 13 um anúncio de esmalte, né? Uma linha da Risqué que foi lançada por ocasião da Copa do Mundo, né? Com cores específicas, né? Se vocês olharem ali os vidros, as cores da bandeira do Brasil, tá? Então, analisando o anúncio, a gente vê lá o título, pintou um novo jeito de torcer para o Brasil. Depois, ali do lado esquerdo, dentro da primeira estrela ali em cima, né? Chegou o Risqué à seleção, a coleção de esmaltes para deixar a torcida brasileira ainda mais bonita, uma seleção escolhida a dedo. Prestem atenção, né? O que a mão ali da modelo, né, está fazendo, os dedos cruzados, torcendo, e observem embaixo, né, no fundo, as 5 estrelas. Essas estrelas, então, estão representando o quê? Estão representando os títulos, né, campeões mundiais que o Brasil ganhou nas Copas do Mundo em que disputou, tá? Então, vamos ver quais são as questões propostas e vamos respondê-las, ok? Começam na página 13 e continuam lá na página 14. O objetivo do anúncio, pergunta A, qual que é o objetivo do anúncio? Isso é fácil, né? O objetivo é promover a venda de esmalte para unhas. Letra B, qual é o público que ele pretende atingir? Vejam que está bem claro aqui nesse anúncio. Que público que ele pretende atingir? O público feminino. Por quê? Porque se vocês observarem, normalmente quem é que usa esmalte? As mulheres, né? E a mão que aparece ali é uma mão feminina.
A imagem aqui, né, é de uma mão feminina. Agora vejam a pergunta C. Vejam ali, lá na chamada aparece: pintou um novo jeito de torcer para o Brasil. O título, né, ou a chamada do anúncio. Se você for considerar o produto anunciado, ele pode ser entendido no sentido literal, verdadeiro, denotativo, mas também no sentido figurado, conotativo, né? O verbo pintar aqui, ele pode ser entendido como pintar, de realmente passar, né? Aqui no caso, pintar, de pintar as unhas, de passar aqui o esmalte para deixar a unha colorida, e pintar no sentido de aparecer, de surgir. Então, aqui você tem as duas possibilidades de leitura, tá? E a letra D, comente o efeito de sentido decorrente da escolha de palavras no enunciado. Uma seleção escolhida a dedo. Por que será, né, que os criadores desse anúncio colocaram uma seleção escolhida a dedo? Então, vejam, seleção, o que é? Seleção pode tanto ser do time de futebol, a seleção de futebol, como também a seleção das cores que foram escolhidas para fazer a propaganda, que no caso as cores de esmalte que remetem às cores da bandeira nacional, né? E escolhidas a dedo, o que significa? O que é uma coisa escolhida a dedo? É escolhida com muitos critérios, com muita atenção, certo? E dedo também no sentido de qual é a parte do corpo em que se localizam as unhas e onde a gente passa o esmalte, né? Então, nesse sentido aqui, tá? Vejam o uso que foi feito, né, da exploração da denotação e da conotação aqui. Quem já ouviu falar em polissemia aqui, gente? Poli significa muitos, né? Semios é significado, sentido. Então, o que acontece? Aqui, no anúncio dos esmaltes da Risqué, a palavra que foi usada com sentido polissêmico foi pintar, né? A possibilidade de você usar pintar como de passar tinta, ou no caso esmalte, e pintar no sentido de aparecer. Então, o discurso publicitário gosta muito de usar polissemia, ou seja, permitir mais de uma possibilidade de interpretação. Claro que sendo dentro do texto e dos limites do texto. Continuando agora na apostila, páginas 14 e 15, né, na seção paralelo, nós temos aquilo que a gente chama de anúncio institucional. Por que a gente diz que é um anúncio de institucional? Porque o objetivo dele não é vender, né, o produto, não tem um objetivo de promover ou vender, né, o produto para angariar lucro, certo? Na verdade, o que eles querem? Chamar atenção para uma situação. Por isso que a gente chama de anúncio institucional. Aqueles anúncios, por exemplo, que procuram chamar atenção para a preservação da água, a preservação dos animais, preservação do ambiente, campanhas campanhas que pedem doações, seja de alimentos, seja de roupas, nós dizemos que são anúncios institucionais. Então, para isso, o que eles fazem? Eles querem propagar uma ideia. Então, vamos ver no próximo slide aquele anúncio que aparece na página 15. Vejam, esse anúncio foi publicado na revista Veja. Observem, ele apresenta, vamos dizer assim, um braço e uma mão. No braço a gente vê uma algema e na mão a gente vê um anel
de formatura. E o texto ali em cima, com apenas 11 anos de estudo, um brasileiro tem muito mais chance de sair da linha da miséria. Se a qualidade da educação fosse melhor, não teria tanta gente abandonando as escolas sem chance de crescer. Se você também acredita nisso, você pensa como a Unesco, que luta para todos poderem escrever uma história diferente. Melhor, a Unesco luta há 60 anos por isso. Você vai começar quando? Observe que nesse anúncio, quem está patrocinando aqui, né, é a Unesco. Aquele símbolo ali em cima, né, na parte superior direita, que tem o desenho daquelas colunas gregas, que é a fundação da Unesco aqui para a educação. E depois, né, além da imagem aqui, vejam que é um braço, o braço é de uma pessoa, né, branca, e a mão é de uma pessoa negra. E aí olha o que está escrito embaixo. Com educação de qualidade, a gente escreve uma história diferente. Então, o que eles querem? Eles querem valorizar a qualidade da educação. Vamos às questões, então, sobre aquele anúncio da Unesco ali, né? Aquele anúncio institucional. A primeira questão, observe os recursos não verbais utilizados no anúncio e descreva-os. Procure responder essas questões no caderno, gente. Coloquem lá, né, apostila 2, língua portuguesa, página 15, anúncio institucional, e procure responder no caderno que fica mais organizado. Quais são os recursos não verbais, ou seja, imagens que foram utilizadas no anúncio? Então, basicamente, o que nós podemos ver? O braço de um homem branco com uma algema de um lado da página, né? E a sequência, a continuação desse braço na outra página, é a mão de um homem negro, que parece estar usando terno ou camisa, não sei, né? E tem um anel anelar. Não um anel, desculpe. Um anel no dedo anelar, né? Aquele que a gente coloca o dedo que a gente coloca normalmente anel, aliança e assim por diante, tá? Então, prestem bem atenção também ao tamanho das fontes. Vejam que quando se coloca ali o braço do homem branco, a fonte é bem maior e do lado direito a fonte é menor, tá? Pergunta B, o que podem representar metaforicamente? Linguagem figurada, né? A algema e o anel. A algema, então, está associada a quê? Basicamente, a prisão, tá? Então, prisão leva o quê? Né? A marginalidade e ao crime. E o anel, a gente observa, como eu falei, é um anel de formatura. Então, o que a gente, né, pode deduzir? É uma pessoa que estudou, conseguiu se formar e provavelmente, né, por estar formada, por ter tido, né, acesso à educação, ela não vai seguir para o lado do crime e da marginalidade. Pergunta C, qual é a associação que pode ser feita entre a imagem do lado esquerdo e a do lado direito do anúncio? O que nós podemos observar? A associação é que, a partir do momento em que você estuda a educação, vai tirá-lo, né, da miséria, vai evitar a marginalidade que é representada pela algema. Certo? E se vocês olharem ali também, pode causar estranhamento. Por quê? Porque a algema está no braço de um homem branco. E normalmente quem é que tem mais acesso mais fácil à educação? É o homem branco e não o negro. Então prestem bem atenção
nas mensagens que são passadas aqui por esse anúncio. Na letra D, como que o título, com educação de qualidade, a gente escreve uma história diferente, contribui para a leitura das imagens. É como eu falei antes. Lembra que eu disse que a algema está no braço de um homem branco, de um anel negro. Então, o que que acontece? Ele está se referindo a história diferente que as pessoas que estudam podem construir, seguindo, né, uma vida honesta, tendo sucesso e assim por diante. A letra E, como que a expressão a gente escreve uma história diferente pode ser compreendida no sentido de acabar com as desigualdades sociais. A partir do momento, né, que a educação tem qualidade, ela permite que você ascenda socialmente e acabe, né, atacando o problema da desigualdade social. A letra F, qual é a instituição responsável pelo anúncio? É a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, ou seja, a Unesco. Tá? É uma organização mundial que tem por objetivo promover a educação de qualidade em todo o mundo. Na letra H, a pergunta é: em que suporte esse anúncio foi veiculado? Se vocês olharem, onde que ele foi publicado? Tá? Ele foi publicado numa revista que é de circulação nacional. Ou seja, o objetivo é atingir todos. Tá? E o público-alvo aqui, os leitores da revista, que normalmente são pessoas com nível cultural mais elevado e que procuram se manter bem informados. E que, de alguma forma, têm força para mudar a situação. E a letra I, qual é a sequência tipológica que predomina no texto do anúncio? É a argumentativa. A sequência tipológica é argumentativa. Por quê? O objetivo é convencer o leitor sobre a importância de se estudar, a importância, né, de se promover, digamos assim, né, uma educação de qualidade para todos. Bom, gente, agora nós chegamos à nossa produção de texto do segundo bimestre, a primeira, já que nós vimos, né, tudo sobre várias coisas, não tudo, mas vimos algumas coisas sobre anúncio publicitário. A primeira produção do bimestre será um anúncio publicitário. Mas não é assim, eu vou pegar lá um produto qualquer e vou criar um anúncio. Não. A proposta que vocês farão é uma proposta que já foi cobrada pela Federal do Paraná, certo? Então, o que eu quero? Eu quero que vocês façam uma proposta, eu vou explicar direitinho, escrevam no caderno com caneta de tinta preta, por favor, e depois postem no Google Classroom, que aí vocês já terão uma das notas que vão compor a nota total de produção de texto do segundo bimestre. Vamos lá então, gente. A proposta, que é da Federal, é a seguinte: vocês têm ali uma foto da parede de uma construção, uma casa, parece uma casa, né? E nessa parede estão pintadas algumas palavras. Alta mecânica, diesel, aqui, Cruzeiro do Norte, do Gordo, serviço de tratores em geral, montagem de motores, assistência técnica, atende nas fazendas, reforma de colhedeiras e implementos. Tá?
Muito bem. Então, imagine que o José Pereira é um mecânico que é proprietário, é o dono daquela oficina ali, daquela foto. Só que, claro, quando você olha, você já se depara com problemas sérios, né? De ortografia aí. Aí o que ele fez? Ele então decidiu fazer uma reforma da oficina, do estabelecimento, e depois que essa oficina for reformada, além de todos os serviços apresentados ali na parede, né? Ele também vai fazer consertos de caminhões. A divulgação dos serviços vai aparecer onde agora? Na parede da oficina? Não. Ela vai ser publicada num jornal local, porque o objetivo, claro, é melhorar a imagem da oficina. Imagina, né? Se uma pessoa tem alguma coisa, alguma máquina para consertar, máquina agrícola ou coisa que eu valha, né? E se depara com o que está escrito ali, vai levar um susto, porque ele vai associar, né, os erros, digamos assim, ortográficos à qualidade do concerto. E é claro que aí o José Pereira não vai ter cliente mesmo, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Prestem bem atenção para não fazer coisas erradas, tá? Escreva um texto de até 10 linhas. Não pode passar de 10. Para divulgação dos serviços prestados pela oficina mecânica, que deve incluir não só os já anunciados na parede, mas também a notícia da reforma. Então, tem que colocar que vai passar por reforma e da nova atividade. Qual é a nova atividade? O conserto de caminhões. E como o texto vai ser publicado num jornal, ele tem que seguir as normas do português padrão. Então, tem várias palavras ali que estão, né? Alta mecânica, na verdade não é alta mecânica, é automecânica. Diesel, como é que se escreve diesel? Diesel, tá? Olha a palavra serviço. Tratores, palavra montagem, motores. E ali, ó, atende nas fazendas, o que significa aquilo? Atende nas fazendas. A palavra assistência, a palavra técnica, a palavra colhedeira, plementos, todas elas estão erradas. Colhedeira, na verdade, é colheitadeira. Plementos e implementos. Então, se vocês prestarem atenção, essa automecânica, ela só conserta máquinas e implementos agrícolas, além de tratores. Cuidado, ela não conserta carros, automóveis. E outra coisa, só conserta veículos movidos a diesel. Então, prestem bem atenção para vocês fazerem de acordo o texto pedido. Vamos lá, gente. Então, como essa atividade vai valer nota, né? Vamos prestar bem atenção para que saia um texto decente, tá bom? O que vocês têm que observar quando vocês fizerem essa atividade, tá? Escreverem o texto publicitário. Primeiro, o que é o produto ou serviço que está sendo divulgado? Basicamente, né, os consertos de máquinas agrícolas e tratores movidos a diesel, tá? Esse é o produto que está sendo divulgado. Qual é a empresa? A automecânica do Gordo, né, do José Pereira. Qual é o público que ele quer atingir? Motoristas de caminhão, provavelmente donos, né, de fazendas, que possuam máquinas e tratores, implementos agrícolas. O segundo item, já que o texto vai ser publicado em um jornal, tá? É a variedade padrão.
Se vocês olharem lá na parede da mecânica ali, socorro, tem cada palavra ali que você se assusta. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês vão transcrever as informações que estão ali na parede da oficina, mas seguindo a norma padrão. Tem que corrigir tudo aquilo que está lá. Serviço, tratores, a própria palavra alta mecânica é automecânica, né? Diesel, tem que se respeitar a grafia original, escreve-se diesel, né? Tem um E entre o I e o S, tá? Além, claro, serviço, a própria palavra tratores e motores, que deveria ser tratores e motores, né? E quando diz ali, atende nas fazendas, olha como é que foi escrito. Então, tem que procurar transcrever tudo na norma padrão. E, claro, lembrando que além dessas informações que estão na parede, tem outras que têm que estar claras no anúncio. Primeira, que a automecânica vai passar por uma reforma e que depois dessa reforma ela também vai poder atender caminhões, conserto de caminhões. Porque pelo que aparece ali, né, na parede, ela não atende caminhões. Então, procurem prestar bem atenção nisso. E a sequência tipológica que vai ter que predominar. Basicamente, vai ser a descrição, falando dos trabalhos, dos serviços oferecidos, né? Mas aproveite também já para chamar, né, o público interessado para visitar a oficina mecânica depois que ela estiver pronta, ok?